Olá a todos e todas. Primeiramente, é um prazer ser parte do primeiro simpósio de escrita acadêmica das revistas da Bio10 Online. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a escrita científica por parágrafo e também para conversar um pouco com vocês sobre a escrita científica de modo geral. Eu sou Bruna Santana de Oliveira, eu sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. E antes de eu iniciar sobre o assunto de hoje, eu vou me apresentar um pouquinho aqui, tá? Eu sou pedagoga pela Universidade do Estado da Bahia, eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, sou doutoranda em Educação pela mesma instituição. Eu pesquiso, apesar de falar hoje sobre a escrita acadêmica em geral, inclusive porque eu tenho experiência de muitos anos, desde a graduação, eu pesquiso, a minha temática de pesquisa envolve cultura digital na infância, os protagonismos das crianças em rede, metodologia de pesquisa, crianças e mídias, crianças e redes sociais, crianças como produtoras de conteúdos, criadoras de conteúdos e os direitos da criança online. Eu sou pesquisadora no grupo de pesquisa Educação em Culturas Digitais e também sou membro do Games Institute no Canadá, na Universidade de Waterloo, que foi onde eu passei um tempo como pesquisadora visitante. Para justamente entrar um pouquinho nesse assunto de alguns anos já publicando, estando familiarizada com o gênero da escrita acadêmica, eu trouxe aqui algumas publicações que eu tenho de diferentes gêneros, capítulo de livro, artigo científico, análise de congresso, envolvendo diferentes temáticas que envolvem o meu estudo, que envolve as crianças e suas performances no digital, a produção das crianças no ambiente digital de modo geral, as estratégias de explorar o digital e os modos de interação e aprendizagem que elas têm nesse ambiente. Então, eu tenho algumas publicações envolvendo essa temática. E a gente pode iniciar aqui falando sobre os gêneros de escrita acadêmica. Eu trouxe alguns aqui, que não são todos, mas são aqueles que nós estamos familiarizados, como a dissertação, a tese, o artigo científico, a monografia, o ensaio acadêmico, o projeto de pesquisa, relatório de pesquisa, dentre outros. Dentre eles está o artigo científico, que quem está desde a graduação inserido no processo de pesquisa já está familiarizado de tentar entender o que é uma estrutura de um artigo científico, tá? E vocês vão entender que a escrita científica, ela não é só o parágrafo, ela é um todo. Então, aquele todo é como se fosse um quebra-cabeça. E a gente inicia isso tentando entender a estrutura, né? O que um título do artigo científico requer, né? Um título conciso, né? Um título que passe para o leitor realmente o objetivo do seu trabalho. Imagina você ter uma temática, você explora uma temática, escreve sobre ela e o seu título ele não transparece a sua temática, né? Então isso já é um alerta para o leitor. O que um resumo ele requer, né? Dependendo do periódico, porque às vezes tem periódico que tem uma estrutura diferente, tem limite de caracteres diversos, mas que a estrutura ela é similar como um todo, tá? Por exemplo, contextualizar o objeto, trazer o objetivo, resumir os métodos utilizados, trazer o resumo dos resultados, dependendo do periódico, um pouco da conclusão, de forma concisa. É difícil, mas realmente é uma estrutura que vai dar menos trabalho para o seu leitor e a partir do resumo ele vai entender realmente se ele vai continuar a leitura ou não. Por isso que a gente tem que ter um cuidado com o leitor, né? Se você está fazendo a divulgação científica para que essa divulgação científica ela seja lida, você justamente tem que ter o cuidado de que esse texto ele traga realmente a mensagem que você quer trazer. A introdução também, então nós temos um roteiro de introdução, um roteiro de discussão, metodologia, resultados, referências. Dependendo da área ou do periódico, essa parte, introdução, discussão, metodologia, resultados, ela pode mudar um pouco. Às vezes tem alguns pesquisadores que têm autonomia de mudar os títulos, tá? Outros nem tanto. E também dependendo se você é da área de ciências humanas ou de exatas, isso também pode mudar um pouquinho a estrutura, mas de modo geral, a estrutura é essa. Nós temos a monografia, dissertação e tese. Aqui eu trouxe só os elementos
porque a gente sabe que é um texto que requer mais tempo, ele é mais complexo, mas que tem alguns pontos parecidos com o do artigo. Por exemplo, você vai trazer o resultado, você vai trazer a metodologia, mas não de forma tão sucinta, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui até para mostrar que, além de ser um texto mais complexo, que requer mais tempo, a gente tem elementos pré-textuais, pós-textuais, como a própria ABNT exige. Então, é um texto mais complexo, que você vai requerer mais tempo, né? Vai requerer mais tempo de você. E também, muitas coisas da estrutura, você tem que acrescentar ou mudar ou trazer alguma coisa, e dependendo da área também, isso pode mudar alguns aspectos, assim, mais superficiais. Trazendo para o texto acadêmico em si, já que a gente viu artigo científico, monografia, que a gente tem uma estrutura, um esqueleto, né? Introdução, metodologia, resultados, conclusão, e a gente percebe que todas essas partes, elas têm que estar alinhadas uma com as outras, né? E o que essa imagem de fundo tem a ver com a escrita de um texto acadêmico? E aqui eu não me refiro só apenas ao parágrafo, eu me refiro também às partes dos tópicos de um trabalho acadêmico, ou então das sessões de uma dissertação, de uma tese, de uma monografia. Todos esses tópicos, eles têm que conversarem entre si. Não é diferente o parágrafo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um quebra-cabeça e a gente está encaixando as peças. A escrita científica, ela não é diferente. A gente tem que encaixar essas peças de forma coerente e coesa para que o nosso leitor entenda realmente a mensagem que a gente quer passar. Por isso que eu digo, antes de aprender a escrever, precisamos aprender a ler. E a gente tem que ler bastante. É tanto que eu vejo bastante, eu acompanho bastante algumas pessoas, alguns alunos que vão para o TikTok desabafar sobre a época do TCC. E eu lembro de ter um visto bem específico de uma menina falando assim, gente, a gente tem que ler muito. E realmente, a gente tem que dominar o conteúdo primeiro, para que depois a gente escreva. E a lógica de leitura, ela não é muito diferente da escrita, né? Então a gente tem que desenvolver uma habilidade de leitura para que a gente consiga escrever um texto de qualidade, tá? Então eu trouxe aqui o que é um texto. O que parece, o que é um texto, mas a gente entender o que é um texto é extremamente importante para que a gente consiga aprender a ler. Realmente, a gente sai do ensino médio, do ensino fundamental, sai da universidade, muitas vezes a gente não entende realmente, a gente só pratica a leitura, mas não entende quão complexo esse ato é. Né? Do ponto de vista microestrutural, é o conjunto articulado de frases resultante da conexão dos mecanismos lexicogramaticais que integram a superfície textual. E aí a gente vem com a leitura, né? A leitura ela vai constituir como um fator decisivo de estudo, que vai propiciar a ampliação dos conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou específicas, a abertura de novos horizontes, a sistematização do pensamento, o enriquecimento do vocabulário, o entendimento dos conteúdos e das obras em si. A maior parte do conhecimento é obtida por intermédio da leitura. Ler significa conhecer, interpretar, distinguir os elementos mais importantes dos secundários. E a gente tem que ter essa habilidade, né? Então, se a gente entende que o texto ele é uma conexão de mecanismos que se integram, né, na superfície textual, e que a leitura, o ato de ler, ele amplia os nossos conhecimentos, né? Propicia uma sistematização do pensamento, enriquecimento do vocabulário, entendimento dos conteúdos em si, né? Então a gente tem que entender que para escrever um artigo científico, um projeto de pesquisa, uma monografia, uma tese, uma dissertação, a gente tem que compreender sobre aquilo que a gente vai escrever. E não é um ato simples, gente. Muitas vezes é um ato extremamente complexo e que a gente às vezes tem que aprender por si só, né? E a leitura está intimamente ligada à escrita. A leitura, com objetivo determinado, mantendo as unidades de pensamento, avaliando o que se lê. Como eu até mencionei no slide anterior, e esse ponto A aqui também vem trazendo, que a gente precisa também ser seletivo. É por isso que também, no momento da escrita, a gente tem que escrever um bom texto.
como eu mencionei anteriormente, imagina que você escreve um texto com uma proposta e o seu título ele não remete a essa proposta. E o leitor ele vai no seu texto, especialmente pelo título. Por quê? Até quando a gente faz a revisão sistemática de literatura, um dos pontos que a gente lê, a gente coloca como objetivo de inclusão ou exclusão, ler o título, o resumo, inclusive, e a gente entende que aqueles textos têm que realmente refletir o que está no corpo do texto, ok? Então, a gente tem que ser seletivo no momento que lê. E a gente que vai escrever também tem que ser seletivo, até porque senão a gente vai ler tanta coisa, a gente não vai conseguir escrever. Eu até lembro de um meme que dizia assim: comecei a ler Karl Marx, quis ler os filósofos que Karl Marx inspirou. Quando olhei, eu já estava em Platão, Sócrates e etc. E realmente, é uma estratégia interessante. Por exemplo, você está lendo um autor específico e às vezes você não entendeu um conceito. Mas se Karl Marx ele vai se inspirar em um outro autor, vou tentar ler esse outro autor. É uma estratégia interessante e que pode realmente te ajudar a entender, por exemplo, um conceito. Digamos que você está tentando entender o conceito de mais-valia. Mas que a gente tem que ter cuidado em filtrar essas leituras. Assim como o nosso leitor, quando vai ler o nosso trabalho, ele vai tentar filtrar pelo resumo, pelo título, pelo objetivo, por alguma parte do nosso texto, a leitura dele e selecionar se ele realmente quer ler aquele trabalho, ele vai ter que ler aquele trabalho ou não. Nós, quando estamos lendo para a escrita, também temos que ter esse conhecimento seletivo, de selecionar realmente aquilo que importa ou não para o nosso trabalho, ou para um tópico específico que você está escrevendo, ou para o tipo de gênero, seja um artigo científico, tese, dissertação, monografia, dentre outros. Preocupação com o conhecimento do significado das palavras, né? Então, eu lembro que agora, como eu já tenho bastante domínio, mas ainda assim, eu de vez em quando eu ainda faço, principalmente quando vejo umas palavras que eu ainda não conheço tanto significado, ou que às vezes ela remete a um significado diferente no meu trabalho. A etimologia da palavra, por exemplo, ou então um conceito. Eu tenho até aqui na minha estante um dicionário de sociologia que na época, quando eu estava usando alguns sociólogos na minha monografia, alguns conceitos eram novos para mim, então esse dicionário me ajudou. Mas ainda assim eu ia nos autores me aprofundar. Interrupção no ato, a gente tem que também fazer a interrupção da leitura, para que a gente tente realmente absorver as informações, né? E eu estava até assistindo um vídeo ontem sobre um neurologista falando sobre como a gente armazena as informações no cérebro e a gente vai fazendo conexões neurais. Na leitura não é diferente, inclusive a leitura é um ato que propicia com que a gente faça essas conexões neurais, né? E que a leitura não é você só ler aquele trabalho, mas você fazer a conexão com outros trabalhos. Isso também ajuda bastante com que a leitura flua. Se você lê um autor e você consegue conectar com outro conceito, isso faz com que a sua escrita ela flua mais, até para você trazer essa discussão entre os autores, né? Então, segundo fulano de tal, conforme tal autor, e a gente vai trazendo essa colcha de retalhos e interligando. Discussão frequente. É interessante a gente sempre procurar pessoas que estão também pesquisando aquilo que a gente pesquisa, tentar compartilhar a nossa aprendizagem para que a gente consiga realmente entender se a gente aprendeu ou não. Por isso que a gente deve compreender que cada texto, capítulo, seções, as subdivisões ou mesmo parágrafo tem uma ideia principal. Um conceito fundamental, palavra-chave que apresenta o fio condutor, como essa imagem aqui. Né? A gente tem os pontos interligados e o texto acadêmico ele tem que ser dessa forma. Por isso que eu falei, se você tem um título que ele não transparece o seu artigo científico, então o seu ponto ele já está desconexo com os demais. Mas todos esses pontos eles têm que estar interconectados. Essa é sempre a nossa preocupação. A gente tem que aprender a escrever adequadamente os textos científicos para a sobrevivência no meio acadêmico em si. E realmente, se a gente não aprende a escrever, a gente tem dificuldade. Por exemplo, vou citar aqui, como eu falei, da estrutura. Se você é a primeira vez que você vai escrever um texto acadêmico,
Você não tem ideia do que uma introdução exige, porque a escrita acadêmica ela é bem complexa. Além de você ter que dominar o conteúdo em si, a sua temática, o que você está pesquisando, você também tem que dominar o que se trata a estrutura que você vai adotar em si. Por exemplo, o artigo científico. Então, além de dominar o seu conteúdo, você também tem que tentar entender o que o resumo de um artigo científico requer para que eu traga o meu conteúdo naquela estrutura. O que a introdução de um artigo científico requer, né? Então, o que a conclusão pede, o que a metodologia pede. Se você domina o conteúdo, mas você não sabe o que essa estrutura exige, corre um grande risco de você ser redundante, de você não trazer o que aquela estrutura exige e de deixar uma lacuna bem grande no seu trabalho e ser reprovado pelos periódicos. Porque eu, inclusive, sou revisora de periódicos e a gente passa por treinamento e é uma das coisas que a gente reprova bastante alguns trabalhos por conta disso, né? A pessoa tem um trabalho bom, mas que ela não consegue trazer uma estrutura adequada no seu trabalho. O que acontece muito também, às vezes tem pessoas que finalizam uma monografia, finalizam uma dissertação, uma tese, tenta transformar em artigo científico, mas não consegue transformar em um artigo, no artigo em si. Acaba sendo redundante ou se perdendo e não trazendo a estrutura que é exigida. Logicamente, esse texto ele tem que ser bem organizado, apresentando um bom raciocínio. A gente tem que expor as ideias de uma forma organizada, né? Um texto bem escrito ele vai permitir uma comunicação com diversos perfis de leitores, desde leigos a especialistas, ampliando assim o alcance de sua pesquisa. Uma das coisas que eu faço bastante com os meus alunos é o seguinte: você está escrevendo um texto e você traz um termo. Por exemplo, eu trabalhei com jogos, as crianças citavam muitos jogos na época da minha pesquisa da dissertação. E uma das coisas que eu imaginava era: será que um leitor meu que não está familiarizado com esse tipo de jogo, ele sabe do que se trata? Então eu lembro que, ao pensar no meu leitor, eu trazia uma nota de rodapé explicando bem sucintamente, mas de forma bem direta, do que se tratava aquele jogo, para que ele conseguisse encaixar a interpretação do resto do meu texto, porque senão o leitor talvez ele não entendesse a minha explicação do fenômeno mais à frente, né? Então, sempre pensem no leitor. Inicialmente eu não recomendo, faça o seu texto e como o seu texto vai passar por várias revisões, nas próximas revisões pense também no seu leitor, né? O que o meu leitor ele vai entender aqui nessa introdução? É porque você tem essa ideia de que você é meio que um estranho quando você pensa no leitor. Ah, vou tentar um pouco me desvencilhar no meu trabalho e vou pensar no meu leitor. Será que o meu leitor entendeu o que é o meu objetivo? Será que não está confuso? Né? Porque você, enquanto autor, você sabe o que é, mas nem sempre a gente consegue colocar as ideias no papel. Né? No papel, entre aspas, no Word, no PDF, seja lá o formato que você for submeter. Então, aqui no conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura e organização dos parágrafos em textos científicos, saber qual tipo de parágrafo é mais adequado para apresentar determinado raciocínio em uma seção do texto científico, pensar no estar apto a escrever parágrafos de forma concisa por meio do uso dos tópicos primários e secundários e tornar texto coeso, ligando parágrafos por meio de conectivos ou expressão de ligação. Escrever textos de forma clara e concisa. Um texto bem escrito, ele vai permitir a comunicação com diversos perfis de leitores, como eu mencionei anteriormente, né, ampliando o alcance de pesquisa, como eu disse, inclusive pensando em pessoas de diferentes áreas, diferentes formações. Imagina se um professor passa um artigo científico para os alunos do ensino médio para que eles leem e estejam familiarizados com esse gênero, né? E aí, será que esse aluno ele vai conseguir entender? Sabemos que alguns conteúdos são mais complicados que outros, especialmente para certos níveis de formação. Mas o quanto você puder deixar a informação acessível é interessante para que a divulgação científica ela aconteça e que a gente consiga atingir o maior número de públicos possível. O texto também ele é logicamente bem apresentado, está apresentando um bom raciocínio do escritor para expor suas ideias.
Um texto de boa qualidade, ele vai demonstrar também que o pesquisador ele tem domínio do assunto abordado e possui uma boa articulação das ideias, sabendo usar propriamente a gramática do seu idioma. A gente está falando aqui da língua portuguesa, né? Mas a gente também muitos cientistas escrevem na língua inglesa, especialmente porque é uma língua em que a divulgação científica ela acontece de uma forma ampla, mas que a gente tenha que dominar realmente os conteúdos. Eu lembro de ter visto um post assim, qual o conteúdo que você conseguiria falar por horas? Inclusive, eu já pensei assim, o meu tema de pesquisa. Por quê? Eu pesquiso muito sobre isso, então é meio que a minha obrigação, na verdade, saber aquele conteúdo. E aí, se você pedir uma introdução para eu escrever nesse momento, dependendo do trabalho, eu consigo escrever e trazer as conexões de ideias. Então, é por isso essa importância de que a leitura ela seja estratégica, ela seja utilizada de uma forma inteligente. E uma forma inteligente no sentido de você saber filtrar quais os tipos de leituras e, ao mesmo tempo, fazer essa interconexão. Por quê? A articulação das ideias ela acontece no empírico. O empírico o quê? Você escrevendo. Então, a gente já tem que fazer essa interconexão no ato da leitura, para que essa interconexão ela reflita na sua escrita. Um pesquisador precisa conhecer métodos e técnicas de escrita científica para melhor divulgar os resultados do seu trabalho científico. E isso é extremamente importante, como eu disse anteriormente. Imagina que você conhece o seu objeto de estudo a fundo, mas que você não entende o que é um artigo científico. Se você não entende que uma metodologia de um artigo científico ela tem que ser concisa, ela não pode ser igual de uma dissertação, de uma tese, porque a gente se debruça de uma forma bem mais detalhada nesse gênero, então você vai acabar sendo redundante na escrita da sua metodologia, ou às vezes acabar esquecendo alguns aspectos importantes, deixar outros de lado, ou trazer algumas coisas que realmente naquele tipo de gênero não é tão importante naquele momento. Se a gente fala de um artigo científico que ele tem de 12 páginas, dependendo do periódico 22, e são raros periódicos que aceitam 22. A gente não pode ser prolixo, a gente tem que trazer aspectos importantes e entender que a gente não consegue trazer tudo ali naquele momento. Mas também não podemos deixar nada de lado, né? Então, é extremamente importante que a gente conheça a estrutura exigida pelos gêneros de artigos, pelos gêneros científicos, seja ele o artigo científico, a tese, dissertação, projeto de pesquisa, dentre outros. Para hoje, o que eu vou apresentar agora é inspirado nessas referências aqui. Eu me baseei nessas referências e eu trouxe ela para que vocês consigam ler e que vai ajudar bastante vocês entenderem do que se trata os parágrafos e o que ele tem a ver com a estrutura da escrita acadêmica no geral, né? Então, esse livro aqui do professor Luiz Carlos Figueiredo, ele é extremamente importante. Ele vai falar da redação pelo parágrafo. Eu trouxe vários exemplos desse livro aqui, me inspirei nele, inclusive nesse outro aqui, né, escrevendo parágrafos efetivos, né, você consegue, aqui esse tá em inglês, mas você consegue, se você não conseguir ler em língua inglesa, dá para você tentar traduzir pelo Google, não sei se é tão fiel, mas que eles também vão trazer sobre a estrutura do parágrafo. E tem esse aqui é um capítulo de um livro que está intitulado Escrita Científica Dirigida por Parágrafos, Noções Básicas para uma Escrita Clara e Concisa. Tem pesquisadores aqui da UFAL, da Mackenzie, da USP. Esses professores também trouxeram bastante coisa importante para que vocês entendam a importância da escrita científica por parágrafos. Vocês podem baixar e procurar, está disponível, inclusive conseguir tudo digital, então só colocar o título e vocês vão ter acesso. Essas obras aqui são justamente sobre a escrita por parágrafo em si, e esses aqui são sobre a escrita no geral, porque muitas vezes tem muitos autores que eles vão trazer sobre o processo de escrita em si, tá? E não só sobre o parágrafo. Eu gosto muito desse aqui, Como Escrever Bem, do William Sinzer, que ele vai trazer
tanto a escrita de modo geral, mas como a gente reflete, como a gente vivencia a escrita, e ele vai começar dizendo que a escrita não é algo fácil, né? Esse é um livro muito bom. Não fala só sobre o parágrafo em si, mas fala da estratégia de escrita, da vivência de quem escreve como um todo. Esse livro é muito bom. Esse aqui é um clássico do Humberto Eco, Como se faz uma tese. E apesar dele ter escrito em uma época bem diferente da nossa, que a gente tem normas diferentes hoje, por exemplo, a gente tem a BNT, a gente tem a APA, a gente tem uma estrutura um pouco diferente da época que ele traz, mas que ele traz aspectos importantes do processo, né? Da organização que a gente tem que ter, do compromisso que a gente tem que ter, dentre outros fatores que são de extrema relevância para todos nós que estamos inseridos no processo da escrita acadêmica. E esse aqui, do Becker, Truques da Escrita para Começar e Terminar Teses, Livros e Artigos, também vem trazendo sobre a escrita de modo geral, tá? Então, esses aqui se referem à escrita do parágrafo, esses aqui para quem está inserido na vivência de escrita e que realmente tem algumas dúvidas e etc., são extremamente importantes. Então, se a gente vai falar da escrita de um modo geral, a gente vai entender que cada sociedade ela possui diferenças, né? Costumes, experiências, conhecimentos, tem características próprias no ato de escrever textos científicos. Isso é extremamente interessante. Como eu voltei do Canadá recentemente e eu estou familiarizada também, inserida na escrita da língua inglesa, a gente percebe as diferenças da escrita científica, tá? Então, não é a mesma coisa que o português, obviamente são línguas diferentes, mas a gente vai pensar em estruturas. Eu vou citar um exemplo. Eu estou acostumada a submeter em periódicos a nível nacional e a gente, quando eu me inseri no doutorado, quando eu consegui a vaga de doutorado, eu e meu grupo de pesquisa e minha orientadora começamos a submeter em periódicos internacionais. E o nosso choque nesse momento foi justamente de entender que a estrutura de muitas revistas internacionais tem um esqueleto, digamos assim, ou, por exemplo, aquela estrutura um pouco diferente de muitas revistas que a gente já submeteu aqui no Brasil. Iniciando pelo editor, né, que muitas vezes o editor ele tem que analisar o seu material, ele é o primeiro a revisar o seu trabalho. Isso também acontece em algumas revistas do Brasil, mas o editor das revistas internacionais, eles são mais exigentes, e ele é o primeiro a bater o martelo e dizer, olha, revisa isso, revisa aquilo, não vai passar à frente para os pares. Então, a gente tinha que mandar carta explicando qual era o tipo de trabalho para que a gente agilizasse o trabalho do editor também. E isso era bem diferente para a gente aqui no Brasil, né? Nas revistas que eu submeti, eu nunca tinha mandado uma carta para o editor-chefe. E na internacional a gente mandou muitos anexos e tal. Então, a estrutura era diferente. E aí é o que eu disse. O grande sucesso é você dominar essa estrutura. Então, vai submeter no internacional, estuda qual estrutura a revista exige. E como está aqui a mensagem, também entender que as características de escrita, elas são diferentes, né? Então, eu lembro que a editora-chefe falava assim, olha, tal parágrafo assim, tal tópico assim, diminui. Então, você percebe que há uma diferença de escrita, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho da escrita científica pelo parágrafo. Né? Então, de acordo com Mesuri, o parágrafo é um instrumento que divide um texto em blocos organizados de ideias para representar um pensamento ou raciocínio sobre um determinado assunto. O texto do parágrafo é formado por uma ideia central e várias ideias complementares. Isso permite estabelecer ideias associadas ao tema discutido no parágrafo, sendo ideias complementares regidas e organizadas pela ideia central. Eu sempre gosto de colocar esse quebra-cabeça ou aquelas redes para que a gente entenda que o parágrafo ele é sim são ideias interconectadas, né? Então, se a gente olhar para esse parágrafo e pensar numa ideia central, e a ideia central ela vai ter que se interconectar com as demais. E a organização do parágrafo ele deve seguir um critério lógico, tá? Ideias formadas por frases claras,
frases concisas e objetivas. Gente, vai parecer agora, vai se parecer até piada, mas não é. Vou citar resumo de currículo Lattes, já começa por aí, e vou citar parágrafos em si que a gente consegue ver no dia a dia. O que acontece? Eu até brinquei um dia desse com a minha amiga, disse, quando eu vejo um resumo muito grande no currículo Lattes, eu já paro no meio. Você nunca vai ter que... Se você faz um resumo do currículo Lattes que deixa de ser um resumo e vira um texto, o seu leitor ele não vai ler tudo aquilo, né? Então, perceba que já no resumo do Lattes você tem que ser estratégico e esperto para que você traga ali o que vai chamar a atenção do seu leitor para que ele vá para o corpo do seu currículo Lattes. Não é diferente no texto de artigo científico, por exemplo. E aí, o que acontece também? Uma das coisas que eu sempre fiz, principalmente no início das produções científicas, era, mesmo quando não era revisora de texto, porque agora eu sou realmente revisora de revistas e de eventos, eu fazia uma análise do trabalho. E eu não fazia só análise do conteúdo. Baixei um artigo agora sobre redes, por exemplo. Eu não lia só sobre o conteúdo para aprender o que era redes, ou digamos que a pessoa fazia uma experiência prática, e aí eu ia tentar entender essa experiência prática a partir do conceito de redes. Eu tentava estudar a estrutura de escrita desse trabalho. O que é que me chamava atenção enquanto leitora naquele texto? Uma das coisas, por exemplo, que eu adoro num artigo científico é a previsibilidade e, ao mesmo tempo, a imprevisibilidade. A previsibilidade do quê? Aquele texto de introdução, por exemplo, que o leitor ele deixa um mistério, entre aspas, mas ao mesmo tempo ele indica o que é que ele vai abordar no próximo tópico, chama a atenção do leitor para que ele realmente prossiga. E aí você avisa, se você não ler a próxima parte, você não vai entender. Então essa também é a imprevisibilidade, né? Porque o leitor ainda não sabe o que é que vem à frente, mas ele entende que ele tem que ler, né? Por quê? Porque você conseguiu fazer uma escrita estratégica que você chamasse a atenção do leitor para aí. A mesma coisa foi do resumo agora que eu mencionei, né? Se você escolheu algumas coisas que você fez na sua experiência acadêmica que vai chamar a atenção para que você vá no corpo do texto, você está escolhendo de forma estratégica aquelas informações, né? Você está sendo conciso, você está sendo objetivo, você está sendo claro e você está tendo um critério de escolha dessas informações, tá? Então, na vida acadêmica como um todo, a escrita ela assim, não é algo fácil, mas que a gente vai criando os exercícios cotidianos para que a gente consiga desenvolver. Então, essa estratégia de você ir num artigo científico e como se você fosse um parecerista. Deixa eu ver a estrutura desse parágrafo. Tem um parágrafo aqui muito grande. Como é que eu reagi como leitora? Será que para mim é interessante? Não é? Obviamente a gente não vai saber de tudo, mas que aquilo que chama atenção como leitor te faz prosseguir e que você vê assim, olha, esse texto está bem escrito. E por mais que a gente talvez não entenda tanto no início da nossa carreira científica, a gente vai identificar um texto bem escrito, mas a gente também vai identificar um texto que ele não é bem escrito. Então, a gente pode utilizar esses textos como inspiração. Eu utilizei muito como inspiração esses textos que chamavam um próximo tópico, por exemplo, que davam previsibilidade como leitor, imprevisibilidade no sentido também de eu prosseguir, tá? Então, é meio que você copiar o estilo de escrita. E o William Ziz, ele vai falar sobre isso, né? Os estilos de escrita que eles devem ser imitados, não é copiado. Imitados e você não seria um plágio necessariamente, tá? É um estilo de escrita de estrutura, tá? Cada bloco de ideias deve estar relacionado com blocos subsequentes, através de elementos de ligação, tornando os blocos progressivos capazes de prover uma sequência de raciocínios sobre tal assunto. Portanto, escrever texto científico utilizando parágrafos significa elaborar, para cada parágrafo criado, um conjunto de frases conectadas que servem para expressar tal pensamento, raciocínio ou ideia central. A divisão de textos científicos em parágrafos não só facilita a fluidez da leitura, mas também auxilia o leitor a assimilar a porção de informação que acabou de ser captada. Por exemplo, textos científicos são técnicos e consistem em conhecimento especializado, exigindo do leitor diversas releituras do texto para a compreensão das ideias. Os parágrafos também, caso os parágrafos tenham sido mal escritos ou desorganizados, é isso que eu digo. Quando você lê uma coisa bem escrita, você já consegue captar aquela ideia de forma direta, né?
Aqui, uma boa escrita destaca rapidamente o tema central de cada parágrafo, sendo fácil entender a linha de raciocínio científico dos autores e a divisão lógica de suas ideias. Os parágrafos são dinâmicos e se relacionam entre si para expor o conteúdo científico em questão. Principais componentes de um parágrafo. Para construir um parágrafo com alta qualidade, o escritor deve considerar os seguintes passos. Inicialmente, o escritor precisa dividir logicamente um texto em várias partes, sendo cada parte um conjunto coerente de ideias que seriam regidas pelo tema central do parágrafo. Não é diferente, inclusive, com a estrutura, por exemplo, de uma introdução. O que uma introdução ela exige? Então, por exemplo, eu lembro que inicialmente, nas minhas escritas, eu até fazia um roteiro. Você vai fazer uma redação, por exemplo, do Enem, faz um roteiro. No primeiro parágrafo eu vou escrever isso, no desenvolvimento eu vou escrever isso, na conclusão eu vou escrever isso. Isso acontece com cada tópico do artigo científico, todos os tópicos como um todo, e dentro do próprio parágrafo, né? É a mesma lógica. Então, o escritor ele precisa identificar e separar as ideias complementares e a ideia central do parágrafo, tá? Deve também escolher a lógica da relação entre a ideia central e as ideias complementares, utilizando tipos de parágrafos, e também deve analisar o tamanho do parágrafo e efetuar uma revisão deste. Eu que mencionei aqui do currículo Lattes do tamanho, porque, inclusive, é comum a gente achar parágrafos extremamente grandes em artigos científicos, ou extremamente curtos, e que você vê que o parágrafo não está em desenvolvimento. Você traz uma frase, você não finaliza a ideia central, ou você traz um parágrafo muito grande e você, além de não desenvolver a ideia central, você se perde no seu raciocínio. Então, isso faz com que o leitor ele se canse, que ele não entenda o que você está dizendo. Não esquecer da coesão interna do parágrafo, né? Elaborar a relação coesão interna entre as ideias do parágrafo, utilizando corretamente recursos de gramática relativos ao idioma do texto, com conjunções, pronomes e expressões. A gente também tem que ter muito cuidado com conjunção, né? Neste sentido, a gente vem trazendo, às vezes, muitas conjunções, né? Desse modo. Então, às vezes a gente tem um exagero de conjunção, mas não esquecendo que a gente pode trazer como se fossem frases conectivas, termos conectivos, que a gente pode puxar o termo anterior, vou mostrar isso para vocês mais à frente, para que a gente não exagere nas conjunções e fique aquele texto cansativo que toda hora você vê por isso, desse modo, com base nisso, nesse sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado com exageros, que eu vejo também o exagero de conjunções, tá? Organize as ideias dos parágrafos. Todo parágrafo deve possuir uma ideia central que controla as demais, tá? Destacar a ideia do parágrafo permite que os leitores rapidamente identifiquem a mensagem ou raciocínio que o escritor quer passar e reduz as chances do escritor escrever textos ambíguos ou confusos, capazes de confundir ou atrapalhar a interpretação dos textos pelos leitores. Como eu disse, sempre a gente tem que pensar no leitor. E é bom a gente fazer esse exercício de ler em voz alta, depois, por exemplo, que a gente escreve. Tá perto de submeter? Tenta se afastar um pouquinho do seu texto, que você está acostumado, já está meio cego. A gente tem essa expressão na vida acadêmica que a gente já não está enxergando mais nada no nosso texto. A gente precisou de uma segunda opinião. Ou se você não tem, se afasta do texto e retoma. Lê em voz alta. Principalmente essa questão de repetição de conjunções. Por isso, com base nisso, neste sentido, às vezes, se você repete tanto, você começa a perceber na leitura em voz alta que você repetiu bastante e que isso não vai soar tão bem no seu trabalho, tá? Com o tema central, faz com que você explique, você tem que explicar, detalhar e descrever, tá? As ideias centrais e secundárias. A ideia central do parágrafo, também chamada de tópico frasal ou período tópico, estabelece um tema que norteará a construção do parágrafo, além de iniciar como o parágrafo será também redigido. Isso porque, isso vem... Quanto mais a gente tem o desejo de divulgar, né, o desejo de divulgar, de escrever, ele é muito intrínseco na gente quanto pesquisadores. Especialmente aquela paixão que a gente tem pelo nosso objeto de estudo. Tanto que a gente até aconselha que a pessoa não siga a carreira ou que ela pesquise algo que ela não gosta, né? Então, quanto mais você gosta do conteúdo, mais determinante é a sua dedicação pela leitura, a sua dedicação de tentar aprender como escreve, né? Como você vai escrever, como você vai realmente atingir certos leitores e divulgar a sua pesquisa, né? Então, por isso o tópico frasal, apesar de ter sentido completo, precisa induzir o leitor à busca por informações adicionais,
secundárias que satisfaçam sua curiosidade pelo tema. Em outras palavras, o tópico frasal é fundamental para a criação de pensamentos e raciocínios progressivos. A utilização de tópico frasal torna a redação de parágrafos mais prática, lógica e eficiente. Expor a ideia central na forma de tópico frasal auxilia o escritor a organizar suas ideias. Torna ainda o tópico frasal ainda, ele é um guia do parágrafo, né? Ele torna a sequência de ideias mais lógica e suave, e o leitor terá uma experiência mais confortável, mais chance de compreender a intenção do autor. Aqui eu trouxe alguns exemplos com base Figueiredo. Naquele livro do professor Figueiredo, que apesar de não ser um livro novo, mas a estrutura do parágrafo ela é dessa forma, então não mudou, né? Pode ter mudado muitas coisas em relação a conceitos das nossas pesquisas, avançado, muitas publicações, mas a estrutura de escrita ela não mudou. Então, o professor Figueiredo ele traz bastante coisa que é extremamente interessante. Por exemplo, ele vai trazer aqui, em negrito nós temos o tópico frasal. A tecnologia ajuda a suprir necessidades já existentes e cria outras ainda existentes. Ponto. Perceba que é uma frase concisa, curta, mas que chama atenção para continuar, né? Se a tecnologia ajuda a suprir necessidades já existentes e criar outras ainda inexistentes, quais são elas, né? Aí ele vai colocar, a acelerada da sociedade na década de 1970 demandou um novo sistema de comunicação, alterando cartas, o aparelho móvel na palma da mão. Este mesmo aparelho na década atual, aqui eu acho que o texto foi cortado, mas você percebe, e eu peço desculpas, mas que você percebe que ele vai trazendo um desenvolvimento sobre a primeira fase que está em negrito, tá? Então, esse aqui é o tópico frasal. Aqui ele vai trazer tópicos secundários, tá? Aqui. A tecnologia ajuda a suprir necessidades já existentes e cria outras inexistentes. Perceba que o tópico 1 vai a complementação do parágrafo anterior. A rotina acelerada da sociedade na década de 1970 demandou um novo sistema de comunicação alternativo às cartas, um aparelho móvel na palma da mão. Tá vendo que ele vai falando sobre as tecnologias que estão surgindo no lugar de outras, ou seja, a necessidade de evolução da tecnologia está complementando o tópico frasal. Este mesmo aparelho, perceba que o tópico 2 está realmente desenvolvendo a ideia do tópico 1 e também do tópico frasal. Este aparelho, na década atual, criou a necessidade de conectividade com a internet, outro grande suprimento tecnológico. Este aparelho aqui, que está escrito aqui no tópico 2, se remete ao aparelho móvel. Perceba que eu não trouxe uma conjunção, ele trouxe um elemento de ligação. São elementos de ligação aqui, tá? E o tópico 3, o número de vendas de telefones celulares continua. Perceba que telefones celulares, não repetiu o aparelho móvel, tá? Sem essa ferramenta, tem sido ofuscada pelos smartphones que tiveram aumento de vendas. Smartphones aqui, não repetiu também o termo. Então, ele vai buscando sinônimos para que ele não repita o mesmo termo e não fique aquele aparelho móvel, ou toda hora, telefone celular, ou smartphone, que a gente percebe isso é muito comum nos parágrafos de o escritor, o pesquisador tá repetindo o mesmo termo, e aí quando você vai ler em voz alta, você é um leitor externo, você identifica rápido, porque para você soa um pouco estranho. Aqui nós temos um exemplo 2. A população brasileira nunca soube tanto sobre política quanto nos últimos anos. Perceba que você fica curioso, você quer continuar. No início do milênio, nós conhecemos a programação da TV aberta, as músicas mais tocadas no rádio e sabíamos muito sobre o futebol. Hoje, dificilmente alguém saberia quais jogadores foram escalados para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, mas certamente saberia o que é a Operação Lava Jato e alguns dos seus investigados. A sequência de escândalos dos últimos anos despertou o brasileiro para enxergar a realidade política na qual vive, gerando nele um interesse pelo pensamento crítico e o desejo por mudança. Perceba que todas as frases, todas as sentenças aqui, elas complementam o tópico frasal inicial, tá? Então, se a população brasileira nunca soube tanto político quanto nos últimos anos, você vai querer saber o porquê. E esse parágrafo ele tem que dizer. Então, aqui ele vai dividir da mesma forma, tá vendo? Como eu expliquei, tópico 1, tópico 2, tópico 3. E esse quadro aqui é extremamente interessante, porque você pode fazer um teste nos seus parágrafos. Qual é o seu tópico frasal? Inclusive, ele pode vir no início, ele pode vir no meio, ele pode vir no final. Mas a ideia é que você o desenvolva, tá?
Os tópicos frasais em negrite são inseridos no começo do parágrafo e governam todas as ideias secundárias do texto, mas não satisfazem por si só a curiosidade do leitor. Para isso, detalhamos a ideia central nas frases subsequentes. Uma boa prática para testar a eficiência do seu tópico frasal é ler separadamente cada frase do parágrafo e compará-la com a ideia central. E aí você vai fazer a pergunta, houve conexão? Aí você vai ter que verificar realmente se houve conexão entre as sentenças, tá? A frase de comparação está contida na ideia central? Veja se você desenvolveu a ideia central ou apenas fugiu dela. É por isso que eu digo, tem um perigo grande quando você faz um parágrafo enorme, porque muitas vezes você vai fugir da ideia central do tópico frasal, tá? Então a gente tem que enxergar a escrita como esse grande quebra-cabeça, né? Que você vai trazer o tópico frasal e encaixando as sentenças. E esse encaixe, ele não acontece apenas no parágrafo, ele vai acontecer entre tópicos, né? Tópico 1, introdução, tópico 2, metodologia, tópico 3, desenvolvimento, tópico 4, resultados. Eles têm que se encaixar, tá? E ao mesmo tempo entre os parágrafos. E a estrutura dentro em si, né? Você tem qual é o objetivo daquele tópico? Vou apresentar os métodos. Será que você realmente apresentou seus métodos? E aí, dentro dessa estrutura, você vai escrever seus parágrafos. Dentro de cada parágrafo, você também vai analisar a estrutura de cada um. E por hoje é só, né? Eu espero que eu tenha contribuído para um pouco para a sua jornada, né, de pesquisador, pesquisadora, seja ela no início da graduação, seja para quem está no mestrado, no doutorado, seja para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a escrita de modo geral. Eu vou me despedindo por aqui, mas antes eu deixo o meu Instagram. Eu tenho um Instagram que justamente eu publico coisas sobre a minha trajetória acadêmica e lá eu também publico bastante coisa sobre escrita e coisas na minha vida acadêmica de modo geral, tá? Aqui tem um QR Code que você pode tentar escanear e acessar a minha página. E muito obrigada pela atenção. Aqui está meu e-mail também, caso vocês queiram entrar em contato. E fico muito feliz pela oportunidade de participar deste evento.